Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elisalva Guimarães e nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre reparo tecidual. A palavra reparo, ela vem do latim reparare e ela significa pôr em bom estado de funcionamento o que havia estragado, como a gente pode observar aqui nessa imagem representativa, onde aqui a gente tem os galhos secos de uma árvore e essa árvore aqui na representação, aqui fazendo até uma analogia ao ser humano, ao rosto de uma pessoa, essa árvore aqui, as suas folhas, elas são recuperadas. Então, quando a gente pensa em reparo, a gente pensa em ajuste, a gente pensa em restauração, a gente pensa em conserto. E esse reparo, quando a gente fala em reparo tecidual, quando a gente consegue extrapolar esse conceito para reparo tecidual, a gente pensa em vias que são cruciais para a sobrevivência de um organismo. Vale ressaltar que nós já comentamos em aulas anteriores que um dos resultados do processo de inflamação, seja ele inflamação aguda ou no caso de inflamação crônica, um dos resultados seria exatamente o processo da cicatrização, também conhecido como processo de fibrose, que na verdade são mecanismos que fazem parte do processo de reparo tecidual. Então, se a gente for pensar em reparo tecidual, nós estamos falando basicamente de dois mecanismos. Um deles, o processo da regeneração, e o outro, o processo da cicatrização. Então, vamos começar falando aqui do processo da regeneração e depois a gente explicita o processo da cicatrização. Então, se a gente tem um tecido aqui com seu arcabouço normal, aqui nós temos algumas células epiteliais, aqui abaixo o tecido conjuntivo. Então, se a gente tem aqui algum tipo de lesão, né? Essa aqui, nesse caso, uma lesão mais superficial, uma lesão leve, as células que estão aqui, as células residuais ou células tronco, elas podem proliferar para restaurar, para regenerar aquele tecido, que volta a ter uma função normal. Por quê? Porque praticamente houve a substituição daquelas células perdidas por células do mesmo tipo. Então, aqui a sua função ela é preservada. Ao contrário do processo da cicatrização. E fazendo também aqui, olha, uma comparação com essa figura que eu trouxe para vocês para ilustrar. Então, aqui quando a gente tem um tecido, aqui neste caso, um muro, onde a gente tem uma lesão acentuada, por mais que a gente tente aqui reconstituir, você tem uma certa ali, olha, a gente tem uma preservação do arcabouço, uma preservação ali daquela estrutura, mas a gente tem perda de função, tá? E é o que a gente observa na cicatrização, exatamente isso. A lesão é muito mais acentuada, ou quando uma regeneração ela não é possível, essas a gente tem aqui nessa área um depósito de tecido conjuntivo. E aí, esse depósito de tecido conjuntivo é ele que gera a cicatriz. Então, se você tem a substituição do tecido lesado por tecido conjuntivo, aí sim eu tenho um processo que nós chamamos de formação de cicatriz. E se esse depósito aí de tecido conjuntivo, a gente tem muitas fibras colágenas, a gente pode chamar essa cicatriz também de fibrose. Nós acabamos de falar que o processo de regeneração, ele acontece basicamente por dois
mecanismos. O primeiro é a proliferação das células residuais para recompor aquele tecido, né, o que aconteceu ali naquela área, uma lesão leve, ou a proliferação e diferenciação, quer dizer, a maturação de células tronco. Lembrando aqui, fazendo a revisão da biologia celular, isso depende da classificação das células em relação à sua proliferação. Nós temos, por exemplo, células que são chamadas de células lábeis. São células que estão continuamente entrando em mitose. São células que têm um processo da divisão muito rápida, como, por exemplo, as células epidérmicas e também os hepatócitos, as células hepáticas. Nós temos aquelas células estáveis ou quiescentes, são células que permanecem na fase G0 do ciclo celular, mas se tem aí algum estímulo, se essas células elas são ativadas, elas conseguem sair da fase G0 e entram no ciclo, passam pela fase G1, S, G2 e finalmente a fase M, que é a fase da divisão. E nós temos também as células chamadas de células permanentes, dotadas de células que não se dividem, aquelas células que têm um potencial de divisão muito, mas extremamente pequeno. Tá? Aqui nós temos de células que não se dividem, nós temos cardiomiócitos, nós temos neurônios, e aqui entram também daquelas células que se dividem muito pouco, como por exemplo as células musculares estriadas esqueléticas. Nesse caso, existem células satélites ali próximo ao endomício da musculatura estriada esquelética, e essas células, elas funcionam ali como células tronco, se dividindo e recompondo o músculo esquelético. Essa proliferação das células teciduais e também da proliferação e diferenciação das células tronco, elas são reguladas, elas são controladas tanto pelo que nós chamamos de fatores de crescimento e também pela interação dessas células com a matriz extracelular, a matriz do tecido conjuntivo. Lembrando que os fatores de crescimento são diversas moléculas em que apresentam a sigla, sempre o final representado pelas letras G e o F, que significa Growth Factor. Então, a gente tem vários fatores de crescimento. Então, seria o fator de crescimento epidérmico, tem o fator transformador, tem o TGF-alfa, tem o TGF-beta. A gente tem esse importante fator aqui que a gente vai falar muito lá na frente, que é o fator de crescimento de endotélio vascular, representado pela sigla VEGF. Observem que a gente tem vários fatores que podem ser produzidos especificamente por células únicas, como por exemplo o VEGF produzido pelas células mesenquimais, ou podem ser produzidas por um conjunto de células, sendo que os macrófagos são as células que mais produzem os fatores de crescimento, tá? Esses fatores de crescimento, gente, vão apresentar diferentes funções, como por exemplo, aqui estimula a migração, a proliferação e diferenciação de queratinócitos, promovem a angiogênese, você tem estímulo à proliferação de hepatócitos, o HGF, importante fator, o TGF-alfa também, e de muitas outras células epiteliais. Então, são vários fatores de crescimento com diferentes funções, que eles vão agir principalmente ativando as vias de sinalização, que aí induzem alterações na expressão gênica que impulsionam as células a entrarem no próprio ciclo celular e assim começar a divisão, né? E também estimulam os fatores de transcrição, né? Estimulam também a produção de outras moléculas. Além da produção dos fatores de crescimento, a gente pode falar também que é importante nesse processo da proliferação a interação com a matriz extracelular. Lembrando que a matriz extracelular nós vamos encontrar em grande quantidade nos tecidos conjuntivos, que inclusive é característica de tecido conjuntivo e abundância em matriz extracelular e células aí em diferentes tipos, como aqui, por exemplo, a gente tem enfatizado o fibroblasto. Além das células, o que é que compõe
aí que ficam mergulhadas nessa matriz, o que é que compõe a matriz extracelular? Nós temos diferentes fibras, como por exemplo, as fibras colágenas, as fibras elásticas, as fibras reticulares, e nós temos as moléculas que compõem o que nós chamamos de substância fundamental amorfa, que seria aquele gel onde essas fibras também ficam mergulhadas, como por exemplo os proteoglicanos, as glicosaminoglicanas, as glicoproteínas adesivas. Observem que, para que essas células aqui nesse exemplo possam proliferar, existe uma interação com toda a matriz. E essa interação ocorre principalmente através de proteínas das famílias das integrinas, tá? Então, essa interação é muito importante, por quê? Para que a gente tenha uma estabilidade daquele tecido que está proliferando naquele determinado momento. Tá? Vamos lembrar que é função da matriz extracelular, né? Desse suporte, esse apoio mecânico. Além disso, pode existir também aqui, olha, uma troca entre uma célula e outra dentro da matriz, né? E esses resíduos podem ser levados, ou substâncias, ou íons, seja lá o que for, através de quem? Da própria que nós chamamos aqui, olha, de membrana basal. Observem que nos casos da regeneração, a membrana basal, ela é mantida intacta, ela não desintegra, ao contrário do que a gente vê, por exemplo, lá no que nós chamamos de cicatrização e fibrose.